Swim Channel TV hoje é polo aquático. O Water Polo Channel nos traz um grande convidado, um convidado muito especial, e eu não poderia deixar de dizer que o Roberto, nosso Betinho, é quem faz a apresentação do grande convidado. Betinho, é muito especial esse convidado. Muito especial, é um cara muito legal, eu tenho a felicidade de conhecer ele pessoalmente. É um cara que, a gente vai falar mais sobre isso, um cara que é campeão mundial em Budapeste, Felipe Perrone. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado pelas palavras. E estamos só começando, né? Vamos agora destrinchar um pouquinho, falar sobre esse Mundial. O Felipe, para quem não sabe, é o atleta masculino com mais participações em campeonatos mundiais. Esse de Budapeste foi o 10º no mundo, isso é no mundo, né? É o com mais participações. Certo, coach? E tem uma coisa mais interessante sobre esse aspecto. É o fato de que, em todos os esportes aquáticos, só 2 atletas conseguiram isso. E um foi a Christel Kobret, na natação, a chilena, e ela foi agora em Budapeste, o 10º Mundial. E o Felipe, no polo aquático, no esporte coletivo. Então é uma coisa realmente fora de série. Olha, que prazer. 10º Mundial, tem o mesmo sabor do primeiro, Felipe? Sem contar no título, só na participação? É muito diferente. Eu lembro que em 2001 foi o primeiro Mundial em Fukuoka, eu estava jogando com o Brasil, e eu lembro outro dia eu estava na pandemia, vendo aqueles vídeos assim que a gente sempre ficou sem fazer nada, né? Então botava para ver os vídeos no YouTube, e tinha um jogo no Mundial de Fukuoka e eu aparecia no Mundial gravando o jogo. Então, quer dizer, é diferente a sensação. Eu lembro daquele 2001, aquele momento muito especial de participar do primeiro Mundial, mas ali eu estava mais gravando, mais aprendendo, e agora estava ali na final, né? Então é uma experiência bem diferente. E para quem não sabe, o Mundial de Fukuoka foi que deu início da família Perrone na Espanha, né? O Felipe me corrija se estiver errado. Foi a partir do Mundial que o Kiko jogou, o irmão dele mais velho, e do Mundial partiu o convite do Ivan Pérez para ele jogar no Barcelona, e aí começou toda essa trajetória do Felipe na Espanha também, que aí ele começou a ir e começou a participar dos campeonatos. Eu lembro desse Mundial em 2001, o Felipe tinha só 15 anos, eu lembro que muita gente falando assim, não, mas vai levar ele só com 15 anos, chegou lá, ele era um dos principais jogadores ali, jogou bastante tempo, teve bastante minutos na água, e foi um aprendizado, né? E... Foi aquele Mundial, foi mesmo, foi o primeiro, foi ali que começou a história com a Espanha. Na verdade, a nossa avó materna é espanhola, então a gente sempre, ela é catalana, né, de Barcelona, então a gente sempre teve esse contato com a cultura e sempre teve a nacionalidade espanhola. E ali naquele Mundial, o meu irmão deu o primeiro passo ali, com o interesse de jogar na Espanha, e ele começou essa história que mudou a nossa vida, né? Isso foi em 2001, né? E aí 2001, exatamente. E continuou e tal. Eu lembro que teve um Mundial, você participando de 10 mundiais, teve um que você jogou com seu irmão, acho que foi talvez 2005, 2006, não lembro o ano, vocês ficaram em 3º lugar, que aí já foi a sua primeira medalha no Mundial, não foi isso, Felipe? Isso. Em 2001 eu joguei com ele pelo Brasil, e em 2007 a gente jogou junto em Melbourne e acabou com bronze, ganhando nos pênaltis também da Sérvia. E ali foi... Então tem essa história ali com ele. E aí foi o último Mundial que eu joguei com ele, em 2007. E aí depois já continuei no caminho já sozinho, sem o irmão mais velho ali para ajudar. E esse foi a sua primeira medalha, né? E logo depois, em 2009, a Espanha chegou na final, eu lembro desse jogo também, e vocês, bateram na trave, primeira vez que vocês bateram na trave ali, perderam na final. Como é que foi essa experiência ali de bater na trave, chegar numa final e, ficar no quase, né? Essa final de 2009 foi contra a Sérvia também, e uma sensação assim, é engraçado, né? Eu achei que aquele momento ali, achava que era a oportunidade da vida, que eu nunca mais ia chegar numa final de Mundial. Uau! A pressão é completamente diferente, porque tem um processo, né? Tem um aprendizado de você se acostumar a chegar em finais, né? Agora fica muito melhor dizer isso, né? Mas todo mundo fala, né? Que antes de você ganhar uma final, você tem que perder, né? E eu acho que ali eu comecei a perder. E ali, aquela primeira final, eu lembro de uma pressão muito maior de o que todo mundo vai pensar. E se eu não fizer gol? E se eu não jogar bem? E se eu errar o pênalti? E se pensando naqueles, projetando as coisas que poderiam acontecer e assustado, né? Com medo de dar errado.
quando essa última final eu estava ali que nem uma criança, brincando, aproveitando, que é engraçado, né? Que você, às vezes, você acha que vai ficar mais velho, vai vendo que o bonito que é o esporte, você vai aproveitando mais, desfrutando mais do esporte, né? Eu acho que essa final de 2009, eu lembro de uma experiência incrível, mas eu lembro muito desse nervosismo e desse medo de perder, e medo de jogar mal, e eu lembro, nem tenho tanto assim a percepção dos detalhes, porque eu estava tão nervoso de jogar essa final, e agora essa última final, quantos anos depois? 13 anos depois, né? Era já completamente diferente, era aproveitando cada momento, entrar na piscina cheia, a expectativa, uma experiência, né? Por isso eu volto para aquela história, né? Às vezes para ganhar tem que perder. E essa final com a Sérvia a gente perdeu nos pênaltis ainda, né? Que foi mais sofrido ainda. E aí era uma outra geração da Espanha, né? E aí eu vejo que você jogou esse tempo, aí você veio para o Brasil, defendeu o Brasil aqui nas Olimpíadas, fez aquele ciclo no Brasil e voltou para a Espanha como você é hoje em dia, um dos líderes e com uma geração totalmente renovada, uma molecada nova que subiu e que vem mostrando todo o seu potencial. E teve o Mundial de Guangzhou que vocês... Esse deve ter sido sofrido, hein, Felipe? O Mundial de Guangzhou ali que vocês perderam na final de novo, na sua segunda final, perderam para a Itália. O que você deve falar sobre esse Mundial de Guangzhou? O Mundial de Guangzhou já era a minha segunda final mundial, mas para muitos do time era a primeira. E ali eu acho que também a gente... São aquelas coisas, né? Cada campeonato, cada momento da vida ali tem a sua história. E esse pessoal da seleção espanhola que começou quando eu voltei de Rio 2016, que eu comecei esse projeto com eles, eu lembro que tinha essa coisa de, não, temos que ganhar, né? Aquela coisa que acho que não leva a nenhum lugar, né? Não, a gente tem que ganhar, tem que ganhar. Tem que ganhar, claro que quer ganhar, mas tem que jogar bem, né, para poder ganhar. E eu lembro que teve essa ansiedade e provavelmente foi o nosso pior jogo desde que a gente começou com esse grupo em 2018 no Europeu de Barcelona. Foi o nosso pior jogo, foi a final, a Itália passou por cima da gente, ganhou de 10-5, e ali foi assim, mais uma derrota em final, mas essa foi mais dolorida por ter jogado mal, né? O time jogou mal, não soube... voltamos a não ter essa parte realmente de aproveitar e desfrutar do esporte e esse nervosismo de só focar no resultado e não focar no processo, em fazer as coisas bem. E tem uma parte agora que você chegamos, né? O Betinho descreveu as tuas trajetórias mundiais, nós chegamos em 2022. Espanha e Itália se enfrentaram na primeira fase, né? Você vai para uma grande final, e a gente fez um podcast antes, lá nós fizemos uma Conexão Budapeste antes da final, e a gente dizia que a final ia ser diferente, e acabou sendo. Porém, e a Espanha esteve na frente o tempo todo na partida, mas aqueles minutos finais de partida foram nada agradáveis, e a gente pode dizer até que talvez até dolorosos. A gente ficou com a impressão de que depois de ter passado ali, 90% à frente, 90% controle da partida, a gente viu a Espanha quase perder o título. Passou esse sentimento de que, puxa, o que está acontecendo conosco? Passou, claro que passou. Teve um momento ali que foi bem complicado. Eu acho que, como eu falei, esse pessoal mais novo, acho que tinha um cara só, um dos jogadores que tinham sido vice-campeão mundial em 2009 comigo, mas esse grupo todo, a gente tinha perdido a final do Mundial de Guangzhou nos pênaltis com a Itália, a gente tinha perdido a final do Europeu de Barcelona com a Sérvia nos pênaltis, quer dizer, desculpa, com a Itália eles perderam no jogo, né? Eles passaram por cima da gente, cara, 10-5. Mas no Europeu, em 2018, em casa, com o Barcelona, a gente perdeu a final nos pênaltis com a Sérvia. Depois a gente perdeu, em 2020, a final nos pênaltis com a Hungria. E aí vem de novo o Mundial, final nos pênaltis. Pelo amor de Deus. Tem que acabar com essa sequência de resultados negativos nos pênaltis, né? Então, acho que ali foi o momento, pode ser o momento de maior pressão que a gente teve como grupo, nós como jogadores. E como você falou, o jogo estava na mão. Teve uma hora que se dá aquela sensação, né? Tá resolvido. E os italianos, obviamente, falam, vamos para a última bala, né? Eles vêm com tudo, sem medo de perder, e você já começa naquela coisa, a gente está ganhando, mas será que agora
E aí teve esse momento, que acontece no esporte, né? Esse momento psicológico. Eu acho que, principalmente no Brasil, que a gente viu aquele 7-1, ninguém esquece, né? Tem esses momentos psicológicos que são difíceis de romper, de quebrar. E no final a gente conseguiu quebrar nos pênaltis, né? Porque depois tem que chutar, né? Não é só essa história de que pênalti é sorte. Tem uma partezinha de sorte, mas é também muito... Tá realmente tranquilo e conseguir executar bem o movimento e fazer o gol, né? Então, eu acho que foi um momento bem difícil nessa final, quando a gente chegou nos pênaltis e falou, de novo, não acredito, né? Depois de ter perdido tantas finais nos pênaltis. Eu tenho uma curiosidade para saber, Felipe, como é que é o dia a dia com o Davi lá? Porque você jogou com o Davi como atleta, jogou esse Mundial, ele estava lá na final que vocês perderam, agora ele está como técnico e ele, assim, com todo respeito ao Gabi Hernandes, que fez a de 2016, depois que ele assumiu, eu acho que a Espanha mudou o padrão de jogo, mudou o jeito de jogar um pouco assim, né? Muita defesa, é um time que defende demais. Eu acho que joga um polo aquático um pouco diferente dos outros países. Eu acho que os dois times que jogam um polo aquático diferente do resto, eu acho que é a Espanha e o Japão, que jogam totalmente diferente, que é outra coisa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse estilo de jogo da Espanha, que é muita defesa e é um jogo assim, que você sabe quem vai chutar, mais ou menos. Sabe que o Granados vai chutar, que o Munari vai chutar, mas eles acertam, a coisa dá certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, essa história do Davi é curiosa, porque ele, em 2017, no Mundial de Budapeste que teve, a Espanha acabou em 90, eu acho. Então, assim, ele começou com esse resultado e depois a gente veio com toda a sequência de chegando nas finais em quase todos os campeonatos, né? Mas o Davi, ele era meu capitão no meu clube, no Barceloneta. Então, a gente tem uma história... Ele foi o cara, assim, tipo irmão mais velho lá no Barceloneta, me ajudou com tudo. Só que quando ele virou técnico, a gente soube manter a distância, né? Porque, assim, obviamente a gente continua tendo uma amizade, mas, principalmente no esporte de time, ele tem que tem uma certa hierarquia, ele tem que ter um poder de disciplinar, ele tem que ter... E a gente encontrou esse ponto de eu sou... Tem umas linhas que a gente tem que manter porque é o trabalho, né? O nosso deixa de ser profissional e tem uma parte importante até para os atletas veem a minha relação com ele, né? E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso bastante bem. Agora, a principal diferença dele como treinador com os outros treinadores o cara realmente é um gênio, assim. Ele é um inovador. Acho assim, a maioria dos treinadores, a maioria dos outros times, eles todos têm vamos dizer que tem um padrão de jogo muito marcado, né? Aconteceu até uma história, quando a gente foi jogar contra a Croácia, veio o segundo treinador falar comigo e falou: nossa, os outros times a gente estudava para preparar o jogo, eram 2 horas. Vocês, eu estou estudando 6 horas e eu não sei o que falar para os meus jogadores, porque a gente tem tanta variação tática, tanta variação de jogo, que é muito difícil os times conseguirem ler o que a gente vai fazer, né? E isso é treino, né? Isso é treino, isso é uma exigência. Não só treino quanto a volume, mas a maneira que a gente treina. Concentração, porque essa parte tática, quando você está ali, cansado, no maior momento de pressão, você conseguir manter o sistema de jogo, ou mudar o sistema de jogo e tomar a decisão correta, é o grande segredo ali do jogo. Tem uma foto que sai no dia seguinte, a final, que tá ele na água te abraçando, e acho que saiu em todos os jornais da Espanha, né? Vocês dois chorando ali, abraçados dentro da água, uma foto muito legal. Mas tem uma coisa que sai exatamente como uma das primeiras declarações tuas de como campeão mundial. É o fato de você citar aqueles grandes nomes de uma geração inteira da Espanha que não tiveram a felicidade de ser campeão mundial. E que você, naquele momento, você poderia ter falado o que fora, mas você foi lembrar daqueles teus companheiros que faziam parte de uma geração. Achei isso muito top, muito time, viu? Eu acho que esse pessoal, todos eles, os caras que eu mencionei, até outros aí que de repente ficaram faltando, né? Eles fazem parte de todo esse processo, né? De uma construção de cultura, de uma maneira de ver o esporte, de uma maneira de treinar. E o resultado nem sempre chega. Às vezes, nem poderia até não ter chegado agora, poderia ter perdido nos pênaltis outra vez. Mas tem essa
essa maneira de viver o esporte que teve um grupo de pessoas que vão construindo e essa molecada que entrou, que acabou ganhando o ouro, teve a sorte de ganhar o ouro, mas teve toda uma construção atrás. E além disso, a proporção que atinge quando ganha o ouro, a gente, quando ganhou o ouro, ligou o rei da Espanha para felicitar, para dar parabéns. É verdade. Então, assim, é um outro... quando você ganha o ouro, vem tudo, né? Vem todas as histórias bonitas, constroem a história, constroem toda um storyteller, né? De toda essa trajetória. Só que nessa trajetória foi passando um monte de gente que não estava ali. Então, eu achava importante lembrar deles nesse momento. É legal. E o Felipe, além de ganhar, eu vi ele muito emocionado no final, ele foi eleito o MVP da final, né? Jogador mais valioso. A gente entende o papel que ele tem dentro do time ali de organizar aquilo, principalmente o cara que defende muito, dá muito passe para gol, entende isso, queria dar o parabéns pro Felipe por ele ser MVP. Claro. E como é que ele se sentiu aí, né? Sendo MVP do Mundial, depois de 10 participações ganhando mesmo, assim. Sei que a gente já falou bastante sobre isso, mas é uma coisa diferente também esse MVP. É bonito, mas a verdade é que foi o que menos me importou na hora. Sinceramente, não é discurso de humildade, não, mas coração que, para mim, o mais importante realmente foi que a gente ganhou. E eu acho que o MVP acabou sendo um pouquinho mais até pela trajetória. Mas eu tenho uma parte com o time que a gente faz esse jogo muito diferente. Então, a gente vai mudando muito a defesa. Então, até uma conversa que eu tenho muitas vezes com o Davi, né? Ele dá para a gente as ferramentas e ele vai tentando orientar, mas a gente tem que decidir ali na água. Então, e eu ajudo muito ele nessa parte, dessas variações defensivas. E contra a Itália, a gente não variou tanto, mas quem viu a semifinal contra a Croácia, que tinha os caras gigantes que não conseguiam chegar no ataque, né? A gente ia mudando a defesa e eles ali perdidos. Então, eu acho que ali, de repente, é onde eu tenho mais participação. Além de lembrar sempre esses moleques que vieram só com resultado bom, de que a gente ficou antes uns 10 anos sem ganhar nada, só perdendo nas quartas de final, só recebendo porrada, crítica de todo mundo, para eles não esquecerem disso. Agora, essa história do MVP é uma coisa interessante. Primeiro porque eu acho que na final tem um aspecto interessante que quando vem os pênaltis, né, você é o primeiro a bater. Né? Vai para o desempate, você é o primeiro a bater. Evidentemente que ali tem, olha, eu tô aqui, eu sou o cara, eu sou o líder, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que o fato de que você foi o MVP da final, mas você não aparece na seleção do campeonato. E você já está... É o seu 10º campeonato mundial, você hoje já é você já conhece mais o teu jogo, você já conhece mais, até mesmo... Você acha que houve uma injustiça de você não aparecer na seleção do campeonato? Não, Alex, não. Eu adaptei muito meu jogo, né? Eu mudei muito meu jogo nos últimos anos. E eu acho que tem essa coisa do gol, as pessoas valorizam mais e é parte do esporte, isso não me frustra, não. Eu mudei meu jogo muito desde os últimos anos, porque o esporte muda, assim, os atletas hoje em dia, a qualidade, a velocidade do lançamento, a altura. Às vezes eu vejo um vídeo de 10 anos atrás, eu nem acredito que eu estou jogando ainda com esses caras, porque mudou tanto. Então eu sinceramente não tenho. Eu acho que foi justo assim, não tenho. Eu acho que, na verdade, o MVP mesmo nem precisava ter me dado, mas assim, eu também entendo que todo mundo que estava ali conhecia a história, sabia da importância que eu tive na construção ali. É verdade. Porque a maioria deles, nós somos 13 jogadores, né? Eu acho que 8, 9 são do Barceloneta, que eu tô com eles todo dia, e todo dia trabalhando com eles. Eu, obviamente, tenho treinador, mas eu tenho uma parte também importante ali com eles de trabalho de técnica, psicológico, porque tive a oportunidade de ter na minha carreira muitas derrotas e ter vivido também muitas realidades, né? De Croácia, de Itália, e eu acabei transmitindo para eles durante esse tempo, e acho que por isso que veio mais o MVP. E quanto aos pênaltis, no polo tem essa particularidade que volta. Então, se você é o primeiro, é uma sensação muito estranha, porque é uma pressão imensa ali, né? Imagina. E aí você chuta, e aí depois você tem que ficar calmo, porque pode ser que volte. E voltou, né? Eu tive que voltar a chutar. E foi engraçado que quando acabou o jogo, a gente estava jantando e tal, aí eu tava com o pessoal, tava com o Álvaro Granados, que é o moleque que arrebentou, o Alberto,
E eu falei para eles, na hora do pênalti, né, eu sou o primeiro. Aí eles, não, a gente deixou, porque a gente sabe que você é o mais experiente. Eu falei, para experiência, para isso não existe experiência, não. Cada vez é uma pressão gigantesca ali. Mas eu acabei que quase em todas essas últimas finais, acabei sendo o primeiro a chutar. E é um momento muito, assim, muito especial. É um momento no esporte que ali marca muita carreira. Até um dos jogadores, eu conto essa história, assim, não tem nenhum problema, porque é uma coisa que... Mas um dos jogadores o único jogador que jogou comigo a final de Roma, que estava ali, o Blay, que é um canhoto do nosso time, ele na final de Roma a gente perdeu e ele perdeu os 2 pênaltis. Desde aquela final ele não conseguiu voltar a chutar nas finais. Porque é um momento que é de muita pressão. E o polo tem esse problema que não é que nem o basquete, que é você ir ali a cesta e acabou. Você tem goleiro, né? Às vezes você pode chutar o pênalti perfeito, incrível, mas o goleiro também joga e agarra a bola. Então, é um momento assim, muito, muito especial do esporte. Então, falando sobre essa parte da seleção do campeonato, coach, eu já tive a oportunidade de jogar uma temporada com o Felipe. A gente fez uma temporada lá no Fluminense, incrível. O que eu acho que é mais impressionante do Felipe é o quanto ele consegue tirar de cada jogador do time o seu máximo. Isso eu ficava impressionado, e eu acho que ele faz isso um pouco na seleção da Espanha, que ele consegue te motivar e tirar o máximo de cada jogador. Eu lembro que com o Felipe na água, todo mundo jogava melhor, entendeu? Então eu acho que é uma coisa que ele nem busca ele aparecer, eu acho que ele busca o time todo aparecer, é uma coisa que é diferente mesmo, que eu vejo poucos jogadores assim. Os jogadores que eu poderia citar, acho que o Felipe é assim, acho que o Prajanovic é um pouco assim também, que joga bastante pro time, faz as coisas acontecerem. Então são 2 caras que eu admiro, que jogam mesmo, que conseguem tirar o máximo dos seus companheiros. Isso é pensado, Felipe? Agora então que você mudou, você já tira isso, você já consegue ver o que o jogador pode te oferecer demais e catar aquilo ali? É um esporte coletivo e tem que encaixar. Então, eu acho que eu quase que faço de uma maneira natural, para ser sincero, viu, Betinho? Eu não penso tanto. Eu acho que é uma parte que, com o tempo, eu fui trabalhando, mas, sinceramente, tem Estou querendo aqui me botar numa situação, marcar uma diferença tão grande com as outras pessoas, mas eu acho que tem uma parte muito importante que é o ego. Eu acho que o atleta no esporte coletivo, o que acaba destacando, o que acaba fazendo gol, tem muito mais protagonismo. Então, tem uma parte de você realmente não ter o seu ego tão alto, de você querer que os outros também tenham protagonismo. E saber que realmente para um time ganhar, todo mundo tem que jogar muito bem. E como eu falei, hoje em dia, se você vê um jogo da seleção espanhola, não tem nada a ver com o jogo de 4 anos atrás. E eu comecei a ver que os moleques estão lá chutando pra caramba. Toma a bola e chuta você. Não tem porque eu ser o que chuto, eu ser o que tenho protagonismo, eu ser. Então, eu acho que um pouquinho por aí. Mas é verdade. Eu conheço esse grupo da Espanha desde que eu voltei para a Espanha depois da Olimpíada de Rio 2016. A gente, todo dia, é um trabalho diário de ajudá-los e que eu acabo ajudando a mim mesmo também, né? Porque eles também me ajudam, porque os moleques melhoram e eu também aumento a exigência e a gente crescer junto até esse ouro. Você falou que mudou o jogo e realmente mudou. A FINA tem tido um monte de discussão nesses últimos anos em relação às regras do polo aquático e agora teve a implantação do VAR. A gente até conversou aqui no Conexão Budapeste. Você gostou da utilização do VAR ou tem algum determinado momento que... A gente até chegou a comentar em um comunicado anterior, teve algumas partidas que ele acabou demorando um pouco demais, ele segurou. Você acha que foi uma boa introdução na entrada do VAR no polo aquático? É engraçado, eu acho que o VAR acabou até criando um momento especial no jogo. Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu normalmente sou bem tradicionais para essas coisas, mas eu acho que ficou todo mundo nesse momento de tensão, criou um momento diferente no jogo. Obviamente, quando demora muito, realmente é chato. Mas eles estão... Eu acho que também a gente, às vezes, é muito crítico com os árbitros, muito crítico com todo mundo. E eu acho que é um aprendizado de todo mundo, um aprendizado para eles também. A gente, no jogo com o Montenegro, nas quartas de final, teve até um lance que agora parece que vão mudar a regra, que um atleta da Espanha foi chutar o pênalti e um jogador foi mais uma malandragem, bateu com a mão na bola e aí o cara não conseguiu chutar o pênalti. E aí eu tava na água e fiquei pedindo pro árbitro para ver o VAR, só que o árbitro não podia ver o VAR para essa situação.
Então eles agora vão ajustar e vão botar o VAR também para esse tipo de situação. Então acho que tem umas coisas assim que o VAR ajuda não vou falar numa justiça no esporte, mas seja mais... Seria justiça no esporte mesmo. Porque eu acho que não tem que exagerar também, obviamente, porque tem uma parte que é do jogo, é um jogo debaixo d'água, não tem jeito, né? E até uma parte que é uma beleza do esporte essa. Mas eu acho que o VAR ele tem uma conotação legal também no esporte. É muito legal. E agora você está de férias, né, Felipe? Você não vai jogar a Liga Mundial, a Espanha está indo lá, você tirou esse campeonato aí para vir para o Brasil, visitar os amigos, família e tal, mas a Espanha vai lá jogar, é isso mesmo, né? A Espanha vai para a Liga e você está aqui. Quem mais do time não vai, assim, dos experientes? Ou só você? Foi engraçado isso, que a gente teve uma conversa com o Davi Martins, com o treinador, antes do Mundial. Ele sentou comigo, com o Roberto Munaz, com os jogadores mais experientes, e falou: gente, como é que vocês estão se sentindo? Porque é um ano, claro, acumulou muito campeonato por causa da pandemia, esse verão acabou ficando um pouco colapsado. Ele falou: então, o que vocês acham? Como é que vocês estão? Ele falou: Davi, a gente está pronto para o que você falar. A gente quer ganhar todos os ouros possíveis e a gente quer jogar tudo possível. A gente acabou criando uma cultura legal no time. A gente treina bem, se diverte treinando. Obviamente tem momentos difíceis, é exigente, é esporte de alto nível, a gente treina muito, mas a gente conseguiu criar um ambiente saudável. Então, a gente está bem ali e quer ganhar. Então, a gente falou: Davi, o que você falar. Mas o que acontece? Que na Liga Mundial, obviamente, tem uma molecada que também quer entrar e quer ter oportunidade. Então, o Davi aproveitou esse momento para mudar 5 jogadores e botar essa molecada para jogar e para mostrar serviço e para criar competitividade também, que no esporte de coletivo sempre é bom. Mas depois, no sábado agora, eu já estou voltando para lá e já começa a preparação para o europeu. O europeu você vai estar, isso que eu ia perguntar, né? O europeu você vai estar lá, então? Vou, claro. O europeu no Split, 9.000 pessoas, mais na Croácia. É especial. Claro. Talvez ser campeão europeu seja tão difícil quanto ser campeão mundial, e a gente sabe disso. Eu acho que no polo é mais, né? Eu acho que no polo é mais difícil ser europeu. A Espanha nunca ganhou e a gente perdeu a final em Barcelona nos pênaltis, como eu falei, e com a Sérvia, e perdemos no último europeu a final nos pênaltis com a Hungria na Hungria, que também é um jogo tinha 11.000 pessoas e foi espetacular, um jogão mesmo. E agora vai ter essa outra oportunidade em Split, lá na Croácia, que é um lugar muito especial para mim, pelos anos que eu vivi em Dubrovnik, que eu joguei na Croácia 2 anos, a gente ganhou tudo lá, então, na verdade, a minha esposa é croata, então a gente tem toda uma história legal para jogar esse europeu lá. Vamos ver se fecha com chave de ouro também. Sabe, eu vou te contar um negócio, né, da final do polo aquático. Eu já tinha ido a campeonatos mundiais de polo aquático, já tinha visto até partidas em Olimpíada, né? Mas eu nunca tinha assistido uma final de campeonato mundial e na Hungria. E essa final foi uma coisa assim maravilhosa. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que os jornalistas são tão fanáticos quanto os torcedores. E o polo aquático, ele tem essa... O polo aquático, gente, a comunidade do polo aquático no Brasil, onde todo mundo torceu muito por você, e você precisa saber disso, é uma comunidade que ela é pequena, mas ela é muito, mas muito engajada. É impressionante. Então, tipo, me chamou muito a atenção, e aí tu tem que entender que é um cara que vem de fora, da natação, e tipo assim, uau, os caras são tão fanáticos quanto a galera que tá ali. Foi um negócio assim, realmente muito interessante. E essa representatividade você tem, viu? Saiba que nós somos muito Felipe Perrone, pode ter certeza disso. Não, obrigado. Realmente, a comunidade aqui do polo no Brasil isso acontece no mundo, na verdade, o coach tem razão, mas aqui no Brasil tem uma paixão, uma maneira de viver o esporte que é muito bonita. Eu lembro que, até volto um pouquinho para trás, quando eu joguei a Olimpíada do Rio, um dos grandes motivos foi esse, que eu sentia também que essa comunidade merecia que legal. Uma representação boa, porque são gente que você sabe melhor que eu, né, coach, aqui, não só a natação como o polo e os outros esportes aquáticos, somos uns loucos, né, porque é difícil, as coisas são difíceis no Brasil e a pessoa batalha muito e
trabalha e nada, e se esforça, não só os atletas, como os treinadores, todas as pessoas que fazem parte da comunidade. Então, eu sinto que, apesar de eu estar jogando com a Espanha, teve um dedinho ali de Brasil ali naquela medalha de ouro. Legal, muito top. E agora saíram também Agora vamos falar de França, Paris, né? Porque agora a FINA acabou de divulgar quais são como se faz para classificar para Paris, todos o ranking, como é que vai classificar e tal e tudo mais. E eu sei que você no Barceloneta tem contrato até 2023. Então você está no Barceloneta com o Davi, pô, falando de Olimpíada. Eu queria falar um pouquinho agora, que você foi campeão mundial muito bom, mas qual foi o sentimento nas últimas Olimpíadas? Aquele jogo que tava com a Sérvia, o jogo, pô, muito bom. Você acabou saindo com 3 faltas ali no finalzinho do jogo. E aí saiu da semifinal contra a Sérvia, que é disputar a final contra a Grécia, para disputar a medalha de bronze contra a Hungria, que é um jogo, acho que, na minha cabeça, mais difícil até. A Grécia está muito bem, mas a Hungria sempre é a Hungria, né? Então, como é que é você botar a cabeça no lugar depois disso para continuar treinando e continuar forte, né? Eu acho que a gente, não só eu, mas todo o polo aquático espanhol, a gente teve um período ali quase de luto, né? Porque foi duro. Obviamente, era a minha 4ª Olimpíada, eu joguei Pequim, eu joguei Londres e Rio, e nas 3 perdi nas quartas de final. Então, a Olimpíada de Tóquio, quando a gente ganhou dos Estados Unidos na quartas e passou para a semifinal, já foi uma alegria grande de finalmente estar ali jogando pelas medalhas. Mas, obviamente, aquele jogo com a Sérvia tem esse sentimento que o jogo estava na mão e tal, que poderia ter ganho, mas os caras são muito bons também, né? Depois você para fazer uma reflexão. E o esporte, às vezes, a gente tenta explicar, como acontece na vida, você explica as coisas de 1000 maneiras e, às vezes, sorte também, sem tirar o mérito, e sorte e qualidade deles. E pode acontecer, a gente podia perder com eles, eu acho que eles levaram o jogo no limite ali físico de 1 milhão de expulsões, ficou um jogo, o árbitro começa aqui também, eu volto a falar, né? Muito fácil criticar, mas eu entendo também, o árbitro ficou nervoso, no final ele apitou 20 expulsões para um, 20 expulsões para o outro, ninguém reclama, acabou, mas para eles é muito bom isso, porque eles gostam desse jogo com muita expulsão, muito jogo de homem a mais, muito jogo de homem a menos, e aí foi uma derrota dura. Depois do 3º lugar com a Hungria, ninguém sabia disso, mas a gente ganhou da Hungria agora na Liga Mundial, e foi a primeira vitória desde 98 da Espanha contra a Hungria. Então, assim, ali pro bronze, obviamente a gente queria ganhar o bronze, mas realmente a Hungria, a gente sempre teve problema de ganhar deles, e ali eles ganharam da gente, mereceram. E claro, você sai da Olimpíada sem a medalha, fica com uma sensação assim de que faltou a medalha, mas por outro lado, eu também acho que aprendi na vida que às vezes a gente tem um problema no final, tem uma situação no final que perdeu aquela semifinal e perdeu a final, e parece que tudo foi horrível. Mas, poxa, foi uma Olimpíada que eu acho que foi a Olimpíada que eu fui mais aproveitei, mas ganhou todos os jogos na fase de grupo, ganhamos as quartas de final pela primeira vez, ganhamos uma semifinal. Obviamente eu queria a medalha, obviamente seria muito mais bonito se a gente conseguisse o ouro e uma medalha, mas não deixa de ser uma experiência incrível e não deixa de ter um mérito incrível. Agora, obviamente, vamos para Paris, né? Fechamos aquilo ali. Olha e que agora legal. já... Podemos anunciar, então? Podemos anunciar que o claro. Que legal. Não, sempre falei. Na verdade, com o Barcelona não é até 2023, é até 2024. Eu sempre tive na cabeça. Só que chega uma idade que realmente não é por nada, mas você vai no ano. Porque tem lesão, porque tem um monte de riscos do esporte de alto nível que acontece. A gente tem o Nicolas Santos aí até com 41, agora 42 agora, né? Que parou, que foi batendo recorde mundial toda hora. Impressionante. Mas você não sabe, né? Você não sabe o que vai acontecer, porque durante a carreira você tem às vezes umas lesões que não demora a recuperar, e é difícil, não recupera igual. Então, obviamente, o objetivo é chegar até Paris, mas também não deixo também de aproveitar os últimos campeonatos como se fossem os últimos, né? Também não fico tão pensando em Paris, não. Vou aproveitando porque tá acabando e é o bonito do esporte. E Paris vai ser a última? Vai. Aí sim que eu já... Aí é a última, com certeza. Eu acho que se eu me cuidasse, poderia, de repente, continuar, mas não sei. Acho que tenho a sensação que tem que também saber chegar um momento de passar a bola, deixar essa molecada seguir o caminho e também
de ter outra perspectiva do esporte, passar por Eu já estou no 10º Mundial desde 2001, jogando no alto nível e não vou dizer que cansa, porque eu continuo me divertindo, mas chega uma hora que você começa também a querer ter outras experiências na vida, ver outras coisas então, para mim, Paris é ali o ponto final. Não, mas agora, então, o objetivo vai ser esse europeu de speed que a gente vai estar aqui na torcida, para ver se você consegue mais essa medalha aí também de europeu, levar a Espanha para o topo da Europa, igual você fez no Mundial. E agora a torcida aqui do Brasil vai ser para a Espanha, entendeu? Porque tem um brasileiro lá e vamos esperar para ver, né? Que esse campeonato europeu tem tudo para ser muito bom, né, Felipe? O campeonato nível foi o que o coach falou. O europeu, às vezes, no polo aquático é mais difícil do que o mundial da vida, né? Porque o mundial, às vezes, você pega um África do Sul, um time que é mais um nível abaixo, e na Europa, vamos dizer assim, o mais fraco deve ser a Geórgia, que já é um time bom, com vários sérvios e tudo mais. Como é que essa preparação para o europeu, Felipe, agora está sendo? Agora que é o próximo objetivo? Eu acho que o coach sabe bem como que são essas preparações. Hoje em dia, o nível de preparação no polo, eu acho que durante um tempo a gente estava longe do que era o nível de exigência do nadador, mas hoje em dia está cada vez mais parecido. A gente entra ali no centro de alto rendimento em Barcelona e a gente só sai dali para dormir porque a gente conseguiu esse direito de ir para casa dormir, porque senão a gente tinha que dormir lá também, né? E eu acho que é um processo que é uma discussão até acontece no polo, né? A gente às vezes fala, não, o jogador de futebol não treina tanto. Fala, mas no polo a gente nada 1.200 metros e um nadador que nada uma prova de 1.500, quanto que ele nada, né? Então, tem sempre essa discussão de preparação física no polo aquático, nível de treino, exigência de treino. E a gente treina muitas horas, muito exigente e com muita qualidade. Então, mas voltando, a gente aprendeu a desfrutar disso, a aproveitar isso e gostar de estar fazendo isso. Então, acho que agora, quando voltar, eles vão estar terminando lá a Liga Mundial, a gente vai começar só com o preparador físico, nós 5, mais um grupo que ficou na Espanha. E depois, quando eles voltarem, e aí começa esse caminho para esse europeu, porque é só uma competição de 2 semanas. Então, a gente caiu num grupo com a Romênia, a Alemanha e a Holanda, que em teoria são rivais assim, que se a gente jogar mais ou menos bem, a gente ganha. Então, a gente provavelmente vai fazer uma preparação para chegar bem na segunda semana do campeonato, que a segunda semana é quando tem quartas de final, semifinal, final. Então, espera pra gente uma boa carga, um bom nível de treino, que é o que tem que fazer, né, realmente, para aguentar 2 semanas em jogos tão exigentes. O calendário ficou bastante acavalado aí, né? Porque você já sai de um, já vai para o outro. E aí imagino, até para as pessoas que não são muito acostumadas, o polo aquático é o único dos esportes aquáticos que não faz parte do Campeonato Europeu dos Esportes Aquáticos, que acontece em Roma, na Itália, né? O polo aquático tem essa premissa de fazer uma competição separada. E olha, e como você disse aí, eu até acho que a primeira fase é uma fase de emergentes, né? Porque a Alemanha tem melhorado, né? A Holanda tem melhorado, mas é uma fase mais adequada. Eu acho que a segunda fase realmente é que começa a pegar. E aí tem 2 coisas, né? É vocês que estão defendendo o título de campeão mundial e a galera que quer ganhar do campeão mundial. Exatamente. E eu ainda tem essa parte da Croácia tá jogando em casa. Tem o risco da gente cruzar com eles de repente nas quartas, não sei, vamos ver como é que vai andar. Mas é um campeonato especial e só jogar de uma piscina com 9.000 pessoas é uma experiência única. Né? 9.000 pessoas que o que acontece nesses países normalmente, que nem acontece na Hungria, são pessoas que entendem o jogo. É uma diferença. Às vezes você vai jogar em algum lugar, a piscina está lotada, mas ninguém nem sabe não sabe a hora de gritar, não sabe a hora. E quando você vai jogar numa piscina que nem essa Split, a arquibancada sabe exatamente o momento de reclamar do árbitro, o momento de vaiar, o momento de... E fica ainda mais bonito o jogo. Lá em Budapeste, o coach estava lá, você estava lá, eu vi as imagens, nossa, aquela piscina ali lotada também. Fazer um polo aquático ali deve ser uma coisa mesmo especial. Aquela piscina ali é o Maracanã do polo aquático. Aquela piscina é uma piscina Baita definição. É muito especial. E na Hungria tem essa coisa que eu acho que o coach viu, que realmente eles arrebentam na organização. Um dos melhores lugares para
sei se foi essa experiência tua também, coach, mas a gente sempre que vai na Hungria é sensacional. Existe entre os nadadores meio que uma visão até um pouco que tem uma certa receptividade de que dizer que os campeonatos mundiais tinham que ser sempre na Hungria, né? E vai voltar, 2027 vai voltar para lá. Até tem uma particularidade, eu não sei se você viu, onde os atletas entravam na entrada principal lá do Alfred Rajos Aquáticos, tinha um memorial com velas, com flores lá para aquele jogador que virou técnico agora há pouco tempo. Qual é o nome dele? O Tibor Benedek. E eles abriam a bandeira gigantesca na arquibancada em homenagem a ele. Enfim, o húngaro respira muito polo aquático. O Tibor Benedek foi tricampeão olímpico e ele faleceu há 2 anos atrás de câncer. Da Covid, não foi Covid? Não, foi câncer. Foi câncer. Eu joguei com ele na Itália, no Pro Reco. O cara era uma lenda do esporte, um louco pelo esporte. E ali você vê um pouquinho também a importância que tem o polo aquático na Hungria. É muito especial, por isso que, como eu falei, é o Maracanã ali pra gente. E que eu tô falando, eu acho que se tivesse ganhado em Gwangju, não teria sido lá na Coreia a mesma experiência que foi ali em Budapeste. E aí, nesse ciclo aí para Paris, então você vai ter mais 2 experiências mundial, teoricamente, né? Tem Fukuoka de novo e vai ter o de Doha lá também, né? Que vão ser as vagas para a Olimpíada, né? Eu acho que essa é uma coisa curiosa. Me escolheram para ser o representante dos atletas na FINA e tem uma discussão interessante agora, né? Realmente, porque tem muita gente criticando o fato de serem 3 mundiais seguidos, de terem tantas competições. Não sei, pode ser que a minha opinião seja um pouco diferente sobre isso. Eu sei que tem muita gente contra. Obviamente, eu não deixo de ser um atleta, mas o que eu vejo hoje em dia é que realmente o Mundial vende. As pessoas têm interesse no Mundial. As pessoas têm interesse. Obviamente, o atleta tem que ter um tempo para treinar, para se preparar. A gente não pode também colapsar tudo, mas hoje em dia... pergunto, qual é o problema? São uns 400... Hoje, esse ano, acho que eu fiz 70 jogos. De repente, dos 70 jogos, 30, 35, ninguém tinha nenhum interesse, jogando com uma arquibancada com 200, 300 pessoas. O que é melhor, cortar esses jogos ou cortar o Mundial? Né? Eu prefiro cortar esses jogos e jogar o Mundial. Obviamente, é uma situação muito atípica. Realmente, eu acho que ficou um pouco exagerado os 3 tão seguidos, mas... eu vou aproveitar. É um campeonato bonito, é um campeonato que é um momento que as pessoas realmente seguem, as pessoas gostam de ver. Eu lembro que em Roma a gente a Espanha conseguiu passou a televisão aberta, não sei se teve 4 milhões de pessoas vendo. Esse jogo agora passou em televisão fechada. Eu não sei quanto é que foram os números na Espanha, mas eu acho que na Itália foi 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas vendo. Então, quer dizer, é uma oportunidade para o nosso esporte projetar. Então, esses próximos mundiais vão ser incríveis e se der tudo certo, aí vai ficar difícil de me pegar nesse número de mundiais, porque já ter uns 13 já para acabar. Não, e só por curiosidade, gente, para as Olimpíadas de Paris vai ser a França, que é país sede, os 2 primeiros do Mundial de Fukuoka, o primeiro de cada continente, dos 5 continentes, mais os 4 primeiros que não tiverem dentro desses outros 8 do Mundial de Doha. Então, esse Mundial, além de tudo, ainda vai ter vaga para a Olimpíada. Esse Mundial foi legal que você ganhou, mas esse próximo, a galera, eu acho que vai mais, treinar mais e buscar mais, porque aí é a vaga olímpica ali, né, para se garantir. Certo, Felipe? O momento... A Olimpíada é o grande momento de qualquer esporte universitário. Então, ali é o objetivo principal. A gente começa sempre o ciclo e aqui na Espanha tudo gira em torno da Olimpíada, né? Desde do financiamento, o dinheiro que vai entrar, o orçamento, tudo depende realmente da classificação olímpica. Então, esse é o objetivo principal e não é fácil classificar, porque pode ter aquele campeonato que não deu certo. O nível é muito alto, é bem complicado realmente conseguir a classificação mas a gente tem... Esse já é o próximo passo, já é o próximo problema. Por enquanto não é o problema, o próximo desafio, né? É o europeu agora. Por enquanto é o europeu, exatamente. Claro. E vai bem.
Bom, coach, mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade para o Felipe aqui agora? Tenho que fazer uma mensagem especial a ele, a família Perrone, né? Você precisa até escutar esse tipo de coisa, porque a imagem que você construiu no esporte, ela é muito boa, muito positiva. Você, o seu irmão, a Roberta, que eu tenho com o maior carinho, muita saudade, grande nadadora. E eu lembro, inclusive, do fato de que você, desde jovem, sempre foi muito talentoso. Eu acho que tem até competições que tiveram que entrar com uma ação, algum mandado ali para poder permitir. Para poder participar. Então você imagina, passados todos esses anos, agora 10 campeonatos mundiais, uma medalha de ouro, tantas conquistas, e que você precisava escutar e tivesse esse momento aqui conosco, dizer a vocês que somos muito orgulhosos de você, uma lembrança a você, sua família, e mais uma vez parabéns pelo belo trabalho. Somos muito, mas muito orgulhosos da sua conquista, amigo. Obrigado, coach. Também aproveitando, eu acho que eu desde pequeno fui batalhando ano a ano com objetivos diferentes, né, de conseguir tudo isso, mas realmente é bonito escutar essas palavras, principalmente porque eu acho que eu acabei construindo uma história nesse esporte, mas eu também tenho uma parte que eu também queria aproveitar, que é agradecer você também pelo que você está fazendo pelo esporte. Não é fácil, eu imagino o trabalho que é conseguir isso, mas eu vou acompanhando, vou seguindo o teu blog, vou vendo as notícias e acho que você tem uma função fundamental no esporte aquático brasileiro. Então, assim que você falou essas palavras para mim, eu também queria aproveitar para te agradecer por todo o trabalho que você faz pelo esporte aquático. Betinho, é contigo. E a família Perrone continua, né? O Tomás lá, o sobrinho do Felipe, filho do Kiko, já está lá, já foi vice-campeão europeu sub-15, então a gente vai ter mais Perrones por aí, dando sequência no esporte. Tá lá, o moleque tá morando lá agora já. Já tá morando, foi de vez, Felipe? Já. Tá lá agora no centro de alto rendimento lá, já tá morando lá, estudando lá, começar o caminho longo. Esse é o Tomás. Então, antes aqui, queria agradecer muito o coach, agradecer o Felipe, esse tempo para a gente falar de polo aquático. É muito legal ter um brasileiro campeão mundial do nosso esporte, né, que é o esporte que eu gosto, o meu esporte polo aquático. Fico muito feliz de ver, ainda mais o Felipe, que a gente se conhece desde muito novo. O Felipe é 2 anos mais velho que eu, a gente jogou junto contra muito tempo, a categoria de base toda ali, ele viajando e tal. Depois eu tive a oportunidade de jogar junto, e esse ícone do esporte, ser brasileiro, tá lá. Tudo bem que ele tá jogando pela Espanha, mas ele tá representando o nosso país, ele é carioca, pode falar o que for, mas para mim, Felipe, tu é carioca, vai ser sempre. E muito feliz de ter batido esse papo aqui, espero que o pessoal tenha gostado aí, que tem quem acompanhou também. E vamos ficar na torcida já pro europeu, pros próximos mundiais, para Paris. E depois, eu tenho certeza que você vai continuar no esporte de alguma maneira, se não for jogando, vai ser de outra forma, e vai ser um brasileiro lá representando a gente bem. Obrigadão, Betinho, sempre um prazer falar com você aqui, é mais fácil conhecendo você tão bem, fica até à vontade aqui. Maravilha. Coach, finaliza aí então, e é isso. Esse foi o Swim Channel TV, mais uma grande edição. Olha, em nome da Speedo, foi um prazerzaço ter falado com um campeão mundial que a gente se orgulha muito. Valeu, Betinho. Valeu, Felipe. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu.